Meus amados irmãos, eu vos saúdo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria, estou de volta para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero, na orientação do Espírito Santo, eu quero trazer uma palavra para o seu coração, que está registrado na primeira epístola do apóstolo João, o capítulo de número 5 e o verso 10 em diante. Antes de ler, eu quero te convidar para se inscrever no canal A Voz da Bíblia do pastor João. Você, quando for se inscrever, faça isso com amor, com carinho, porque você vai estar ajudando outras pessoas também a alcançarem a palavra do Senhor e receberem as bênçãos do céu. Que Deus te abençoe, fique até o final desse vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então nós vemos essa palavra, ela é profunda, maravilhosa, gloriosa. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Que testemunho é esse? É o testemunho de defender o Evangelho de Cristo. O testemunho de defender o nome do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já falei em alguns vídeos que não existe salvação fora de Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. E a vida eterna, alcançar a vida eterna, ir à Nova Jerusalém Celestial, ir para participar da festa dos tabernáculos no começo do milênio, ir para participar do milênio, ir aos céus no arrebatamento e descer de volta com Cristo para o milênio, é somente para aqueles que entendeu a respeito de Jesus. Se o homem não entender a respeito do Filho de Deus, se o homem não entender a respeito de Jesus, se o homem e a mulher não compreender o mistério da salvação, que é Jesus, não existe nenhuma chance para uma pessoa dessa. Porque Jesus é a salvação que foi enviada pelo próprio Deus Jeová. E Deus entregou nas mãos de Jesus esse trabalho glorioso, esta obra maravilhosa, gloriosa da salvação.
Mas pastor João, eu não estou entendendo, mas eu vou fazer você entender agora. Meu amigo, se você servir a Deus e não conhecer Jesus, você está andando na contramão. Se você diz que tem Deus e não tem Jesus, você está andando no caminho errado. Mas pastor, mas eu creio em Deus. Você pode até me falar, mas eu creio em Deus, como que eu vou andar no caminho errado? Porque Deus outorgou ao Filho dele a obra da salvação. Entendeu? Entregou para Jesus. E Jesus veio aqui, se fez carne, habitou entre nós, e morreu por nós. E só Ele é o caminho correto, o caminho maravilhoso, o caminho glorioso, o caminho reto, plano, que leva a Deus é Cristo. Aí as pessoas falam de boca cheia, mas eu creio em Deus, eu creio em Deus. Não aceitou o Filho de Deus, não se curvou para o Filho de Deus, não reverencia o Filho de Deus, não adora o Filho de Deus, não aceitou os ensinamentos do Filho de Deus, não se submeteu à doutrina que Jesus deixou determinado para nós, que é a doutrina do batismo. Jesus, ele saiu lá da cidade dele e veio ao Jordão para ser batizado por João Batista, para nos dar exemplo. E sabe que idade que ele tinha? 30 anos. Por que Jesus não batizou criancinha, um bebezinho? Hein? Isso que eu quero dizer. Presta atenção, meu amigo, você que está me ouvindo. Por que ele não se batizou quando era criança? Ele foi apresentado no templo quando ele era criança, com 8 dias de nascido, mas não foi batizado. Ele foi batizado com 30 anos no Rio Jordão, nas águas. Batismo nas águas significa imersão, mergulhar na água. E Jesus veio e batizou para dar exemplo. Jesus disse lá: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê no quê? No Filho de Deus. Quem crê em Jesus, aceitar Ele como Salvador da sua alma e for batizado, será salvo. Se ele crê no Filho de Deus, ele será salvo. E ele vai ser batizado e vai completar a bênção da salvação na vida dele. Por quê? Jesus é o caminho. Se você pegar uma estrada errada, mas eu creio em Deus, eu creio em Deus. Nunca se curvou ao Filho de Deus, não procura aprender a respeito do Filho de Deus. Ou será que Deus ia enviar o seu Filho aqui no mundo, se fazer carne, habitar entre nós, para trazer para o homem a revelação da salvação que nele, que veio do Pai nele, à toa? Eu já creio em Deus, eu não preciso aceitar Jesus. Tem cara que fala, quantas pessoas já falou para mim, eu não preciso aceitar Jesus porque eu já creio em Deus. Você está na contramão. Você quer que eu fale uma coisa para você agora? Não adianta nem você orar, que Deus não vai ouvir a tua oração. Se você orar a Deus e não orar pedindo para Jesus, Deus não vai nem ouvir tua oração. Nem ouvir. Não, ele ouve porque não é surdo. Ele ouve porque não é surdo. Mas ele não vai te responder nada. Deus, ele só responde o homem através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele só ouve o homem se você mencionar o nome do Filho dele, Jesus Cristo. É para cura, para libertação, para qualquer tipo de coisa. Se você não falar com Cristo, o Filho de Deus, Jesus, você nem adianta pedir para Deus. Para Jeová, não adianta nem pedir para Jeová.
Ah, mas Jesus e Deus não é uma coisa só? Eles são uma coisa só, mas só que Deus enviou Jesus aqui, Jeová. Jeová é o Pai de Jesus Cristo, Ele é o Deus de Jesus Cristo. Entendeu? O próprio Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Na hora que Ele estava na cruz. Jesus chamou o Pai de Deus. Lá na oração do Pai Nosso, Ele disse: Pai Nosso que está no céu. Ele estava incluindo os discípulos. E lá na oração sacerdotal, Ele diz: Pai, aqueles que Tu me destes, aqueles que creem em mim, eu quero que eles estejam conosco, assim como eu quero que esteja conosco, participando da mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. Precisa de mais alguma explicação? Aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê em Jesus, tem a vida eterna. Mas quem não crê no Filho de Deus, o Senhor Jesus, já está condenado. É dura essa palavra, mas é a realidade. E ele disse aqui: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não vive pecando. Olha bem, quem é nascido de Deus através de Cristo. Não tem como você ver Deus, se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Deus, a não ser por Jesus. Jesus é o representante legal de Deus aqui na terra. É a mesma coisa se você tem uma empresa muito grande, você tem um filho de confiança seu, e você resolve passar para ele por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, você vai dirigir a nossa empresa, você vai cuidar, eu delego para você toda a autoridade, todo o poder. Aí a pessoa, em vez de ir lá falar com o seu filho, vai e fala com você direto. Sabe o que ele vai falar? O dono da empresa vai falar assim: vai lá e fala com meu filho, é ele que resolve o problema. Porque eu passei para ele sair tudo, é tudo dele. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O poder está na mão de Jesus, para curar, libertar, transformar, levantar o caído, fortalecer o fraco, fazer o paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar. Tudo o que você precisar, você tem que pedir para Jesus Cristo, Filho de Deus. Entendeu? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por Ele. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Ele defende a causa de Cristo. Deus só vê que o seu testemunho, se você testemunhar usando o nome do Filho que Ele enviou aqui e morreu por nós. Foi Ele que morreu. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. E quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Que Deus de seu Filho deu. O testemunho de Deus veio através de Cristo. Cristo veio para falar tudo que o Pai falou. E Ele disse: vocês têm que vir a mim para vocês verem o Pai. Vocês têm que crer em mim para vocês crerem no Pai. Então, se você não vai a Cristo, se você não crê em Cristo, você também não crê em Deus. E se você não crê em Cristo, você não crê em Deus, então você não tem o testemunho.
Porque você não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu, através do Filho. Ele deu esse testemunho. E o testemunho é este. Olha bem. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho, Jesus. Então não adianta. É Jesus e encerrou o papo. É Jesus, Ele é a salvação, Ele é tudo para nós, Ele é amor, Ele é a vida, Ele é a criação, Ele é tudo para nós. Sem Jesus não há solução, não há salvação, não há nada. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus. Não tem como encontrar a vida eterna se não passar por Jesus, meu Deus do céu. Quem tem o Filho tem a vida. Olha aqui, você quer ser salvo, meu amigo? Abandone as imagens de escultura, abandone o pecado, abandone a idolatria, abandone essa doutrina falsa do diabo, que as pessoas ficam falando que não sei quem tem poder de salvar, a Maria, outros santos lá, entendeu? Que foi canonizado pelos papas, pelos padres, entendeu? Fala que eles são intercessor, que eles podem ajudar. Mentira, mito, falsidade, anátema. Sabe o que é a palavra anátema? Animal diabólico. O cara que ensina uma doutrina fora de Cristo é anátema, animal diabólico. Não pode ser aceita pela pessoa que quer morar no céu com Jesus, quer ter uma vida eterna. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.